Vamos lá, questão 164, Enem 2014. Vamos ler o que ele está pedindo primeiro, depois ler o textinho aí. A probabilidade de o teste terminar na quinta pergunta. Exatamente na quinta pergunta é. Tá, vamos ler aqui. O psicólogo de uma empresa aplica um teste para analisar a aptidão de um candidato a determinado cargo. O teste consiste em uma série de perguntas cujas respostas devem ser verdadeiro ou falso, VOF, e termina quando o psicólogo fizer a 10ª pergunta ou quando o candidato der a segunda resposta errada. A 10ª pergunta não vai ser que ele está pedindo aqui, porque ele quer que termine na quinta pergunta, beleza? Quer que termine antes da 10ª lá. Com base em testes anteriores, o psicólogo sabe que a probabilidade de o candidato errar uma resposta é de 0,20, certo? Então ele quer saber a probabilidade do teste terminar exatamente na quinta pergunta. Primeiro vamos fazer uma análise aqui, ó. Espera aí. Ó, 0,20 é a probabilidade, correto? A gente pode escrever isso aqui também como 20 sobre 100, concorda? Ou 20%. Ou se a gente simplificar, pode ser 2 sobre 10. Tranquilo? Várias formas de escrever o mesmo número. Você lembra que caiu uma questão já também sobre isso, números equivalentes, né? Que tinha umas cartinhas lá. Esse tipo de conhecimento é importante para a gente saber o que ele está falando. Então a possibilidade dele errar, probabilidade de errar, já vou escrever aqui, ó, igual a 0,20, 20%, 20 sobre 100 ou 2 sobre 10. Beleza? Todos são o mesmo número. Então, para acabar na quinta pergunta, ele tem que errar duas perguntas, né? A segunda resposta, ó, tem que ser errada. Então ele pode fazer o seguinte, ó. Tem algumas opções aqui, ó. Primeira opção, algumas probabilidades, algumas configurações, né? Que é questão de um pouquinho de análise combinatória também. Então vai ser o seguinte, ó, ele pode errar a primeira e acertar as outras três e errar a quinta. Pode errar a segunda e errar a quinta. Errar a terceira e errar a quinta. E errar a quarta e a quinta. Tranquilo? Essa aqui é a quinta pergunta. É a que vai matar o candidato. Nessa aqui, ele obrigatoriamente tem que errar para o teste parar. Nessa historinha que ele deu pra gente, beleza? Então, tranquilo. O que a gente vai ter que fazer? Calcular a probabilidade disso aqui acontecer e a probabilidade disso aqui acontecer e colocar um vezes aqui. Por quê? Porque a gente usa o conectivo e. Ele tem que errar e acertar, e acertar, e acertar, e errar. Não é ou. Como eu já disse aqui, na maioria das vezes, se você usar o conectivo e, é igual a multiplicação, e o ou é igual a soma. Beleza? Ficou horrível aqui, mas tranquilo. Não é esse nosso foco por enquanto. Então vamos resolver a questão. Dá uma puxadinha aqui. Vamos lá. Ó, a probabilidade de ele acertar, de ele errar, é 20%, né? Então dele acertar é 80%. 100 menos 20, 80. Tranquilo? Beleza. Então vamos fazer lá para o primeiro caso. Como é que seria? Ó, probabilidade vai ser igual a 20%. Vou escrever um número já daqueles que são equivalentes, né? 2 sobre 10 vezes 80%. Ele tem que acertar 3 questões. E errar a última. 2 sobre 10. Concorda? Errar a primeira, acertar, acertar, acertar e errar a quinta. Tranquilo? Como é que você pode fazer essa conta aqui? Vou fazer uma coisa bem difícil aqui, mas que para mim funciona. Ó,
Por exemplo, o 8 eu penso como 2 vezes 2 vezes 2, né? Por que eu penso isso? Porque eu sei a multiplicação do 2, os múltiplos aqui é bem mais fácil, eu acho. Por exemplo, ó, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. É até igual memória de computador, se você usa, né? 16. Então vai dar aqui mais 3 vezes aqui, vai dar 32, 64, 128, daí mais 3 aqui, 256, 512, 1024 e mais 2, 2048. Tranquilo? Piorou aí? Qualquer coisa faz a mão aí que funciona também. Então, essa forma aqui funciona para mim, 2048, dividido por quanto? Por 1, seguido de 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Opa! 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Certo? Então, se a gente deixar aqui sobre 100, a gente vai ter em percentual, né? Então, a gente vai ter que dividir por 3 zeros. Concorda? Então, vai ser 2,048%. A gente pode escrever dessa forma, né? Deixar o sobre 100 aqui embaixo. Então, vai ficar 2,48 sobre 100, que é igual a 2,48%. Beleza. Se eu fizer essa mesma conta aí para o segundo caso, ó, vou colocar 1 aqui e 2, né? Vou fazer só para você ficar claro aqui, mas vai ser igual ao primeiro caso lá, ó. Ele vai ter que acertar a primeira, 8 sobre 10, vezes errar a segunda, acertar a terceira, acertar a quarta e errar a quinta. Perceba aí que são exatamente os mesmos números, só mudou a ordem desse aqui para cá e esse aqui para cá. Beleza? E você sabe que na multiplicação a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, o P2 vai ser igual a P1, que vai ser igual a P3 também, vai acontecer exatamente a mesma lógica, e igual a P4. Então, a probabilidade aí de probabilidade total de acontecer o que ele pediu ali vai ser 4 vezes essa probabilidade P1. 4, vou colocar aqui PT, ó, probabilidade total, vai ser 4 vezes P1, que P1 é igual a P2, igual a P3, igual a P4. Beleza? Então vai ser 4 vezes 2,048%. Beleza? Então vai dar 8, alguma coisa aqui, 8,192. Esse aqui eu não fiz de cabeça não, peguei na minha colinha aqui. Então vai dar 8,192%. Vamos ver se tem algum número como esse ali. Ó, o único que tem 8192 é a letra B, porém ainda está diferente. Só de olhar aqui já dá para saber que é essa a resposta, mas vamos fazer aqui a divisãozinha para a gente chegar no resultado exato, beleza? Então, probabilidade total vai ser 8,192 dividido por 100. Por quê? Por causa do percentual. É a mesma coisa a gente vir do dividido por 100 e falar que é percentual, como falar que é percentual e dividir por 100. Tranquilo? Então a gente vai ter que andar duas casas aqui para a esquerda. Vai diminuir o número, né? Quando a gente divide por 100, a gente diminui o número. Então vamos dar uma casa, duas casas. A vírgula vai ter que vir bem aqui, ó. Então vai ficar um 0 aqui, 0 aqui. Vai ficar 0,08192. Exatamente essa a probabilidade. Beleza? Letra B. Você poderia usar sem ser percentual. Aqui eu usei um pouco percentual, um pouco frações e um pouco o número decimal. Todos os números são equivalentes, dependendo de cada caso, né? O número que eu peguei, 20%, é equivalente a 2 sobre 10 e 8,192% é equivalente a 0,08192. Tranquilo? Questão chatinha, mas que dá para resolver numa boa. Você está percebendo aí também que
questões de probabilidade cai bastante, então é importante você estudar e aprender, beleza? Se tiver alguma dúvida, não fique com vergonha, manda aí nos comentários, porque é muito importante que você aprenda probabilidade, beleza? Então daqui a pouco a gente volta com a questão 165 do Enem 2014. Até logo, vamos lá!